no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós estamos tratando dos 10 mandamentos e hoje nós vamos tratar especialmente de 2 mandamentos. Eles de alguma forma se fundem. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Amém, irmãos? Amém, abrir? Estão aí? Amém. Diz assim a palavra: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Em algumas traduções pode também estar Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o descanso, é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra que é viva e eficaz. Nós lemos a Tua palavra que fala ao nosso coração. Nós lemos a Tua lei, a Tua santidade, a Tua vontade, o Teu desejo para nós. Nós lemos, Deus, aquilo que o Senhor espera de nós. Nós lemos, Deus, o que o Senhor quer nos ensinar para que a gente não Te aborreça. Ao contrário, nós lemos aquilo que é a Tua vontade para que nós possamos entender como Te amar, como diz a Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, que seja mais do que as minhas palavras, sejam mais que as minhas palavras. Seja a Tua palavra falando. A Tua palavra falando. É o que nós Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, nós temos 2 mandamentos que se completam aqui. Mas, de forma introdutória, eu quero dar 2 informações históricas, bíblicas para vocês, para que vocês possam, quando ler esse texto, esses textos, ter uma compreensão mais geral do texto, do ponto de vista histórico. Eram 2 tábuas da lei, 2 pedaços de pedra. A primeira tábua continha do 1º ao 4º mandamento, e a segunda tábua, os outros mandamentos, os outros 6 mandamentos. Os primeiros mandamentos falam da nossa relação com Deus, o que Ele espera de nós, o que Ele pede de nós. Em resumo, em 4 breves sentenças, 4 palavras, 4 ordens.
4 dizeres sobre o que Ele espera de nós. Já os outros 6 é o que Ele espera de nós em relação ao nosso próximo. Por isso, quando perguntaram para Jesus sobre qual era a lei, qual era a maior lei, a grande lei, o escriba perguntou, Jesus resume os 4 primeiros e os 6 últimos. Jesus diz que amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de toda a tua força e todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Nós vamos ver os 6 próximos, vocês vão ver que eles têm a ver com o próximo. Honrar pai e mãe, tem a ver com não matar, não adulterar, e daí por diante. Mas nesses 4, nós vimos em primeiro lugar que nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos amar a Deus. Amém. Nós precisamos amar a Ele. Vimos depois que nós precisamos guardar, proteger e santificar o nome de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão. Porque o nome de Deus é precioso. O nome de Deus é grande. E amar e guardar o seu nome. Hoje, os 2 mandamentos que estão diante de nós são mandamentos em relação a outros deuses e imagens e em relação ao sábado. Por que eles são mandamentos que se completam? Eles são mandamentos que se completam porque são mandamentos que têm a ver com a nossa relação prática com Ele. É interessante, como segunda informação, dizer aos irmãos que quando o texto trata de não trabalhar no sábado, a palavra aqui, o 7º dia, está aqui do texto, né? O 7º é o sábado. A palavra aqui é 7º mesmo, é o 7º, semana de 7. E depois é o sábado é o descanso, é o sabá de Deus. Mas é uma lei muito interessante, porque ela se estende a tanto o indivíduo, aos filhos, aos animais e também aos estrangeiros. Então é um desejo de Deus para que todo mundo pare. Não só os que têm, os líderes, ou os que têm melhor condição. Não é para parar só quem é o povo de Israel. Deus ama a todos. Então ama o pai de família, seus filhos, seus animais e todos aqueles que estão passando pela terra, os forasteiros. Muitos dizem que isso aqui é uma das primeiras leis sociais que estão em forma religiosa. Ou seja, o dia de descanso do trabalhador, ele foi inventado não por homens e mulheres que queriam o bem de seus pares, da sociedade, não. Deus, Ele tem um carinho pelo indivíduo, pelo pai de família, pela mãe de família, pelos filhos, pelos servos, os escravos, também pelos animais e pelos forasteiros, aqueles que não têm nada, que não têm terra. Então é o Deus que protege a cultura, protege a sociedade, para que não haja excessos, para que ninguém trabalhe além de suas forças, para que todos possam descansar. Tendo dito isso, nós começamos, irmãos, com essa ideia que para nós, ela é até ultrapassada. Não terás outros deuses diante de mim. Repara que o texto bíblico pressupõe não que você não vai adorar ao Deus, não vai adorar a Deus. Lembra que lá no Egito, o povo de Israel
ele conviveu com politeísmo, ou seja, com múltiplas adorações. Então, o segundo mandamento diz assim, ó, não terás outros deuses junto comigo. Então, Deus estava querendo tirar da cabeça dos israelitas a ideia de que não era possível ter a Ele como Deus principal e ter outros deuses como deuses secundários. Por quê? Porque Ele era de fato o Deus de Israel. Ninguém ia ter coragem de deixar de adorá-lo. Por quê? Porque Ele foi quem tirou o povo com mão forte do Egito. Ele que arrancou com mão poderosa, que abateu o faraó, que derramou a sua ira, a sua fúria sobre o Egito. Transformou água em sangue, rãs, insetos, morte dos primogênitos, as 10 pragas. Foi Ele que secou o mar e fez o mar voltar. Foi Ele que estava dando maná para o povo. Era Ele que no sábado não mandava, mas na sexta mandava em dobro. Então, ninguém ia ter coragem, pelo menos naquela geração, de não adorá-lo. Mas o problema eram os deuses acessórios. Por isso que o texto diz, ele fala, não terás outros deuses diante de mim, junto comigo. E para complementar, ele toca em algo que era antigo do povo. O pai de Abraão era fazedor, era construtor, ele era um escultor que fazia imagens. Então a cultura veio desde Abraão, que saiu lá de Ur, saiu de longe, para viver uma nova vida espiritual. Você vê nas histórias dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó, várias vezes aparecer imagens. Em Jacó você vê eles escondendo imagens rituais debaixo da cela. E no Egito tinha muitas imagens. Mas o que tem a ver isso conosco? Porque já ficou muito patente, muito claro, que essa cultura de ter imagens, ela não tem muito a ver conosco. Nossas igrejas não têm imagens, nem de antigos homens e mulheres de Deus. As igrejas evangélicas em geral, elas são desprovidas desse elemento cultural que são as esculturas, os quadros. Então, o que tem isso a ver conosco? Tem a ver, irmãos, entender a função desses outros deuses. A função desses outros deuses. E basicamente, os deuses fazem 3 serviços. 3 serviços no mundo antigo. Primeiro, eles são usados, eles são invocados para responder a principal necessidade do ser humano: sustento. Os deuses, a grande maioria dos deuses de Canaã, lá da terra, eram deuses da fertilidade. Eram deuses que as pessoas invocavam a eles para quê? Baal, para chover. Astarote, para que as mulheres e os animais tivessem cria. E assim por diante. E assim por diante. A primeira classe de deuses tem a ver com a necessidade básica que todos nós temos de sermos supridos, alimentados, nossas contas pagas. Em segundo lugar, a segunda forma de deidade, de divindade, tinha a ver com o medo da morte. O medo da morte. Porque num tempo em que não havia ciência, num tempo em que não havia conhecimento de como as coisas funcionavam, as pessoas eram muito, como posso dizer, muito supersticiosas. Então elas se preocupavam com a vida após a morte. Então muitos deuses do Egito tinham a incumbência de carregar o morto para o próximo lugar. Entende? Em terceiro lugar, terceiro e último lugar,
os deuses se prestavam a um serviço muito terrível. Deuses da sexualidade. Deuses que eram, por si só, promotores de orgias, com a desculpa de que eles eram agradados dessa forma. Sexualidade descontrolada. Então, quando o Senhor diz que foi Ele que tirou o povo do Egito, como que Ele se apresentou? Como Deus que dava prazer no sexo? Não. Era um Deus que levava para o outro mundo, o mundo dos mortos. Não aparece na revelação bíblica ainda. Era um Deus que sustentava. Quando Ele tirou o povo do Egito, sim, mas não no dia a dia, nas estações, na chuva. Deus Ele se mostra como Deus do fogo. O Deus que faz chover fogo do céu sobre a terra do Egito. É o Senhor dos exércitos. É o Deus que destrói exércitos. É o Deus da força. É o Deus da mão de guerra. Tanto é que quando Moisés estava lá em cima do monte, foram fazer um Deus para adorar e pediram para Arão fazer, olha o que fizeram, uma representação do próprio Deus, do Deus de Yahvé, do Eu Sou. Um touro, um bezerro de ouro, que lá no Egito era símbolo de força. Então a força, o boi, não sei se você lembra das aulas de histórias, é o deus Apis, é um touro forte. Então eles fizeram um bezerro de ouro para simbolizar esse Deus forte, um Deus grande, um Deus que arrancou eles do Egito, um Deus que fez o Egito se lascar, e que estava caindo fogo do céu sobre o monte Sinai, o monte fumegava, o monte tremia, é um Deus forte. Mas em relação, aí lembra, eles tinham acabado de vir do Egito, eles ainda tinham vindo com suprimentos, eles não tinham entrado na rotina da vida, de plantar e colher, de estações do ano, eles estavam de passagem. Não era o Deus do sustento ainda, era só o Deus forte. Então quando Ele diz assim, olha, eu sei que eu me apresentei para vocês como Deus forte, como Deus de guerra, como o Senhor dos exércitos, mas vocês não precisam ter outros deuses junto comigo para resolver os problemas que vocês acham que eu não resolvo, porque eu sou o Deus, teu Deus, que tirei você da terra do Egito, da casa da servidão. Então, meus irmãos, o problema com os outros deuses tem a ver com as necessidades básicas do ser humano: sustento, medo da morte e com a sexualidade. E naquele tempo, eles adoravam aos deuses fazendo imagens. Mas nós, irmãos, nós não fazemos imagens. Nós temos um problema histórico com o catolicismo, porque o catolicismo, ele se manifestou com muitas imagens. Mas eu quero dizer aos irmãos que isso não foi assim desde o início. O catolicismo, ele não nasceu na igreja primitiva, no século 200, 300, 400, fazendo imagens. O problema histórico é que uma horda, uma multidão de bárbaros, as aulas de história aí, ó, os bárbaros, quando estavam invadindo a Europa, esses bárbaros, eles vão se convertendo ao cristianismo. O Império Romano se converte ao cristianismo. E muitos dos bárbaros, a maioria esmagadora, não sabia nem ler, nem escrever, e não sabia o idioma deles. Então qual foi a solução? Ao nosso ver, errada, equivocada. Mas qual foi a forma com que os antigos pais da igreja tentaram evangelizar esse povo que não sabia falar línguas? Eles fizeram como nas crianças a gente fazia antigamente,
o flanelógrafo, apresentava as figurinhas, fazia teatrinho. Mas eles fizeram como? Fizeram fazendo, no princípio, quadros. Faziam quadros. Quadros das passagens do Evangelho, esculturas das passagens do Evangelho. Esculturas é posterior, porque não tinham dinheiro para nada. Mas primeiro quadros. E as igrejas, recebendo esse monte de gente que não sabia nem ler, nem escrever, nem entender, elas começaram a ser ornadas. Por exemplo, você vai na igreja católica maior, você vai ver as quedas, as fases da paixão de Cristo. Para que serve aquilo lá? Hoje a gente não entende, mas no início era para quê? Olha, aqui tem essa imagem, que aparece Jesus caindo, Jesus carregando a cruz, Jesus sendo esbofeteado, Jesus... Era para ensinar o Evangelho. Mas isso, infelizmente, o ser humano, ele é idólatra. E de uma intenção boa, se tornou algo da devoção equivocada do povo. Deixaram de adorar só a Deus e começaram a se apegar ao físico. Ao físico. Mas nós precisamos entender o que tem a ver conosco esse negócio de Deus. De não ter essas imagens. Porque isso aqui é muito sério, irmãos. O texto bíblico está dizendo que esse negócio de você ter a Deus como Deus e vários deusezinhos, isso produz nele irritação, porque ele é ciumento. E isso ele vai visitar a iniquidade. Ou seja, isso é um negócio que produz irritação nele. Ele, numa família idólatra, Deus vai pesar a mão sobre a pessoa, sobre o filho, sobre o neto e sobre o bisneto, até 3 ou 4 gerações. Aí vem a pergunta, então tem maldição hereditária? É claro, se é criado numa casa cheia de imagens, que você é ensinado de deuses que estão junto com Deus, com imagens, isso irrita, traz ciúmes a Deus. Mas o que o texto diz? Que quando tem alguém que ama Ele e guarda os mandamentos, ele abençoa por 1000 gerações. A misericórdia dele é por 1000 gerações. Então, na prática, 3 ou 4 é muito pouco perto de 1000 gerações. Basta ter um que o adora. Não é que Deus ele vai amaldiçoando pessoas que não têm culpa. A culpa da idolatria do filho é o do pai que o criou naquele ambiente. E a culpa da idolatria do neto é do pai e do avô. E nesse sentido, basta um que adore a Deus como ele merece, que essas maldições da casa desaparecem. Porque são sobre 1000 gerações a sua misericórdia, ou seja, é infinita. Então agora nós temos que conversar sobre qual que é o nosso problema com os deuses. Não, pastor, eu não tenho a senhora deles, Aparecida, eu não tenho o São José mais, eu joguei fora, eu queimei tudo, eu não tenho mais, eu abri mão disso. Ótimo que você abriu mão das imagens. Mas lembra que nós estamos num tempo que independente, esses deuses, esses pequenos deuses, esses deusezinhos, eles se modernizaram. Tem um livro muito interessante que são os deuses americanos. Um livro chama Os Deuses American Gods. Deuses americanos, em que o autor trata das novas deidades. Tem as velhas, e o livro é muito interessante porque são as velhas divindades brigando contra as novas. A gente sabe que são todos demônios, são todas invenções humanas, mas na prática, modernamente, esses 3 principais classes de Deus, elas continuam nos atazanando. Talvez a gente não tenha o Deus da fertilidade, como era Aserá, que era uma mulher com dezenas de seios. Talvez nós não temos os deuses da sexualidade, tinham falos gigantes. Talvez a gente não tenha mais
aquele Deus egípcio que tem aquela cara de esqueci o nome do animal, não é coiote, não, é de lobo. Ele que fazia a passagem do mundo dos vivos para os mortos. Mas nós temos outros deuses que não são aquelas representações, mas são deidades que nós temos diante do Deus, do Senhor. Eu vou dar um exemplo dos novos deuses. O pensamento de que se eu tiver uma conta corrente cheia, eu vou ter segurança nessa vida, é um novo Deus. É um novo Deus. É Mamon. Jesus falou dele. É o velho Deus da fertilidade. O Deus das formas, das academias, com as roupas mais estapafúrdias, que as pessoas não deviam. Só a pessoa tem que ser muito sem noção de usar aquele tipo de roupa tão colante para fazer, mas é confortável. Mas todo senso de proteger o corpo que Deus nos deu, que desperta a sexualidade, a sensualidade, está ali. As mulheres perfeitas, os corpos perfeitos, os homens perfeitos, não há problema nenhum em fazer exercício, é uma benção o exercício, mas as roupas que a mídia, que o mundo diz que nós temos que usar, são roupas que são esse culto à forma, o culto ao corpo, esse pensamento de que a minha imagem tem que ser trabalhada de tal forma que eu conseguir mais à frente. Sabe, irmãos, nós somos rodeados por pequenos deuses que fazem concorrência contra o nosso Deus. Que pelo menos, olha, irmãos, o diabo é tão terrível que ele não quer nos fazer abandonar o nosso Deus. Ele só quer nos fazer enfraquecer a nossa adoração a Ele, tendo outros. Então toda vez que o nosso coração se turba, porque a nossa conta corrente não está como está, como a gente queria, porque a gente não ganhou no jogo da Mega Sena, porque a gente não fez o negócio que a gente achou que ia resolver a nossa vida, toda vez que nós nos apegamos a Mamon, que não tem um boneco, ele vive dentro de nós, ele é aquela falta de confiança, ele é aquela falta de cuidado, ele a ideia de que Deus não tem cuidado conosco, e que nós, por exemplo, precisamos trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, como se Deus não fosse o Deus do sustento. E aí se encaixa o quarto mandamento, que é o dia da folga. Porque, irmãos, prestem atenção, para mim hoje, eu poderia dar 3 nomes aos principais deuses. O velho, Mamon. O segundo, conforto. E o terceiro, autonomia. Fazer o que eu bem quero. A sociedade, por exemplo, a sociedade americana, ela é uma sociedade que, se você vai lá, você fala, meu Deus, parece que Deus abençoa mais isso aqui. Por quê? Porque o pobre lá tem direito de ter as coisas que a gente não tem. O mais pobre. Eles já chegaram num nível de desenvolvimento da sociedade de consumo que eles têm coisas que nós aqui estamos lutando para ter, eles lá é normal. Normal, natural. Então, o sonho americano de viver, ou seja, quando eu tiver nesse jeito de viver, quando eu tiver 3, 4 carros na garagem, quando eu tiver com a minha aposentadoria toda paga, quando eu tiver com a minha casa linda, maravilhosa, aí eu vou ser feliz. É o Deus Mamon. É o Deus de colocar a segurança nas coisas. Mas não é nas coisas, não é num carro, não é numa casa, é numa divindade. Divindade. Onde estão as casas mais luxuosas? Onde estão os sofás mais maravilhosos? Irmão, sabe aquela poltrona que você bota dinheiro e ela faz massagem em você? Eu fui em umas 4 casas nos Estados Unidos, todo mundo tinha aquela poltrona em casa.
Todo mundo tinha. O dinheiro pode comprar. Tudo usando. Aqui a gente foi, né, Mateus? Até cantava música pra gente. Tinha até a musiquinha aqui do lado, assim. Irmãos, o segundo é o conforto. E aí tem a ver com o quarto mandamento, que é o seguinte: nós vamos... Porque, se você parar para pensar, tudo bem, é descanso. Mas aqui, o problema é o tempo. O problema é o tempo. O problema é o tempo. Você vai ter que separar um tempo da sua vida. E aqui, os judeus têm um dia chamado sábado. Mas nós lemos esse problema do sábado aos olhos de Jesus. Que ele falou que ele é o Senhor do sábado. Então, historicamente, o cristianismo colocou domingo como dia de vir à igreja. Independente se é no sábado, se é no domingo, nós precisamos entender que o nosso tempo, que é o nosso ativo mais precioso, o nosso tempo, ele pertence ao Senhor. E pertence tanto a Ele, que Ele fala assim: você não vai trabalhar todo dia. Você está em pecado se você trabalhar todo dia. Você está em pecado trabalhando todo dia. Você tem 6 dias para trabalhar. Quando você trabalha todo dia, você está entronizando uma divindade. É um tipo de Deus. Porque você não confia em mim. Você acha que é a força do seu braço, é a sua capacidade de te sustentar. E não é. É o Senhor dos Exércitos que te dá o sustento. Então, você pode descansar um dia. E aqui, irmãos, a gente precisa conversar sobre isso. Porque lá no Mato Grosso, eles falavam assim, né, pastor? Aqui a gente tem problema de trabalhar todo dia. Lá na Bahia o povo trabalha menos. Aí você conversa fiada. Isso é preconceito de lugares. Não tem nada disso. De lugares do Brasil. Como se o baiano não trabalhasse. Não é isso. Não tem nada a ver. A questão é que, mais do que não trabalhar, o uso que nós damos para o nosso tempo é o problema. Porque se não estamos trabalhando, às vezes estamos com o conforto, com o descanso. Independente, para que servia o tal do sábado? Para 2 coisas. Para descansar o corpo. Descansar. E para nos lembrar de 2 coisas. Primeiro, é que Deus fez o mundo em 6 dias. É uma ordem. Ele fez em 6. E nós vamos trabalhar 6. Nós temos que lembrar que foi Deus que fez. Porque se Ele que fez, Ele que cuida. Você entende? Como está conectado o problema? Se Ele fez, Ele cuida. Então, se Ele cuida de todas as áreas. Mas em segundo lugar, o texto de Deuteronômio diz, quando fala lá dos mandamentos, ele fala que a gente tem que se lembrar. Deixa eu abrir o texto de Deuteronômio. Fica mais fácil. A gente precisa se lembrar. Deuteronômio 6. Aqui, ó. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, irmãos, a gente tem que lembrar que tudo é de Deus, que o mundo foi criado por Ele, e que foi Ele que tirou da terra do Egito, que Ele merece ser adorado. Então o sábado serve para descansar o nosso corpo, mas nos serve também para nos reconectar nossas motivações. O sábado, o dia de descanso, que para uns pode ser na quarta, outros pode ser no sábado, outros pode ser domingo. Nós precisamos ter um dia para nos reconectar com verdades que nós nos esquecemos. Porque se o texto bíblico diz que a gente tem que se lembrar, é porque a gente esquece. A gente se esquece. Irmãos, nós somos terríveis em perder o foco. As velhas câmeras fotográficas, você precisava acertar o foco.
E é assim a nossa alma. A gente fica muito tempo longe da presença do Senhor, a gente fica muito tempo sem congregar, a gente fica muito tempo sem ouvir a palavra, a gente fica muito tempo sem um ajudar o outro, fora do discipulado. A gente começa a adorar os outros deuses. Não, eu não abandono Jesus, eu não abandono o Pai, eu não abandono o Espírito Santo. Mas o problema são os deuses que têm a ver com o sustento. O povo nem está tão preocupado com a vida após a morte, porque a gente acha que vai para o céu mesmo de qualquer jeito. Então, tem a ver com... A gente tem que ter sustento, mamon, a gente precisa ter conforto. Ah, eu trabalho muito para dar conforto para meus filhos. Que isso, irmãos? Quem trabalha para dar conforto para filho? A gente tem que lutar para formar os filhos, para os filhos serem homens e mulheres de Deus. Eles que trabalham para ter o que eles quiserem. Eles que lutem. Porque filhos que não são criados para lutar vão ser passivos. Aí não vão lutar mesmo. Aí nós estamos perdidos mesmo. Vamos ter que sustentar eles o resto da vida. Então, nós precisamos entender que o sábado, um dia, ele é necessário para nos reconectar. A gente tem que se reconectar que Deus é Criador. A gente precisa se reconectar que foi Ele que nos tirou do Egito. A gente precisa se reconectar com Ele. E o nosso corpo precisa descansar para isso. Porque se a gente estiver na loucura, se a gente estiver na correria, se a gente estiver no vulco-vulco, a gente não consegue. A gente não consegue. Por isso que o Pedro falou que é uma coisa péssima não congregar. Porque congregar, nós aprendemos com Jesus, irmãos. Jesus, ele foi criado indo na sinagoga no sábado. Jesus, você lê no Evangelho, aqui eu estou lendo João, na minha devocional de manhã. Jesus, o tempo todo que tinha uma festa em Jerusalém, Jesus ia nas festividades do povo dele. Ah não, pastor, você tem que entender que nós não precisamos ser religiosos. Essa conversa é fiada. Essa conversa é para enganar bobo. Por quê? Porque entre o 8 e o 80 tem muita coisa. Uma coisa é ser carola, é ser devoto no sentido de estar na igreja todo dia, no prédio, e não viver o Evangelho. Outra coisa também é deixar as velhas práticas. Irmãos, vamos ser honestos, tudo nos faz não vir ao culto. Tudo nos faz... Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Eu queria ver se um câncer, se um trem pesado da vida tivesse nos seus encalços, ou nos nossos encalços, ou nos que são cristãos, estão por aí negligenciando a ordem de guardar um dia para reconectar. Deus, uma campanha, tudo um milagre. Olha o que o texto diz, irmãos. Que Ele é Deus zeloso, que Ele é um Deus ciumento, que Ele é um Deus que vai pesar a mão. Não, na graça Deus não pesa a mão. Então você tem que ler Jesus de novo. Quando Jesus chamou aquele povo de sepulcro caiado, arrebentou com todo mundo, quebrou as bancas do povo que estava lá no templo vendendo as coisas. O tempo inteiro Jesus está chamando para oração. O tempo de Jesus está chamando para ajudar o próximo. O tempo inteiro Jesus está chamando para ter comunhão com o Pai. O tempo inteiro Jesus está chamando assim, olha, não se desconectem, não se desconectem, não se desconectem, não se desconectem. Eu estava lendo Lázaro hoje, o problema de Lázaro. Maria virou e falou assim, Marta falou assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não morria. Aí Maria falou algo parecido. Todo mundo só pensando no físico, como se ele não fosse capaz de fazer o que ele fez, ressuscitar dos mortos depois de 4 dias. Irmãos, a gente tem um desafio, que é o desafio de abandonar, não os velhos deuses, porque esse um dia abandonou. Nós temos que abandonar os novos deuses. E eles são transmitidos via Instagram, via internet. Que é o quê? Dinheiro,
problema de sustento. Conforto. Tem que ter conforto. Terceiro, eu preciso ter autonomia. Eu faço o que eu bem entendo. Eu não tenho que seguir mais regras. Eu não tenho que seguir a lei. Eu não tenho que seguir a vontade de Deus que está expressa na palavra. Os novos deuses, eles são mais perigosos, irmãos, para os crentes, para os evangélicos. Por quê? Porque eles não estão mais... É muito fácil. Eu passei lá na Basílica de São Pedro, eu e a Patrícia fomos lá conhecer, e a estátua de bronze gigante do Pedro, o pé dele que o pessoal coloca a mão, que é de bronze, está até gasto. Está gastinho, metade do pé já foi embora, tanto que o pessoal passa a mão ali e pedir a bênção do Pedro. Essa é fácil, porque é objetiva. É uma estátua. O negócio são os novos deuses que são transmitidos pela internet, são transmitidos pela nossa vontade de adorar o mamon, o conforto, a gente ter o nosso tempo é autonomia, eu que decido. Irmãos, a lei, ela é um espelho. Ela nos mostra quem nós somos e o que Deus quer. Mas a lei não tem nem água nem sabão. Água e sabão só tem a graça de Deus, a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus, que quando nós entendemos a palavra, nos conscientiza. Nós precisamos deixar de ser idólatras, irmãos. Nós precisamos, irmãos, deixar de ser idólatras. Porque, irmãos, nós temos que cuidar demais com Deus desse mundo, com Mamon. Nós temos que cuidar com essa empreitada de ter conforto o tempo inteiro e viver de forma confortável. E nós temos que tomar cuidado demais com essa autonomia que a gente inventou para a gente mesmo. Eu faço o que eu bem entender, eu não dou satisfação a ninguém. Porque não é assim que o Evangelho nos ensina. Irmãos, a gente precisa pedir perdão a Deus. Porque temos às vezes deuses, porque não tiramos um dia para nos reconectar. Somos ímpios. Não sou ímpio, eu adoro. Mas ímpio não é só aquele que não tem fé. Nesse caso, ímpio é aquele que tem fé em todos os deuses e tenta agradar um pouquinho cada um. E na prática, o nosso Deus é zeloso. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti por perdão. Senhor, nós dobramos o nosso coração e pedimos perdão ao Senhor pela nossa idolatria, porque nós não queremos tirar tempo, como trabalhamos muito, a gente quer tirar tempo só para descansar e não quer tirar tempo para o Senhor, como se o Senhor não fosse importante nas nossas vidas, como se o Senhor aceitasse menos. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa os nossos pecados, principalmente hoje, Deus, que nós nos aproximamos da Tua mesa. Nós nos aproximamos da Tua mesa. Pai, o Teu corpo, representado aqui pelo pão,